Quem foi Dr. Enéas? Você com certeza já deve ter ouvido falar de Enéas Carneiro. Quando ouvimos este nome, já vem à mente a imagem daquele careca barbudo que gritava suas propostas em seus pronunciamentos no horário eleitoral gratuito. E claro, pelo inesquecível bordão, meu nome é Enéas. Hoje, o já falecido Dr. Enéas divide opiniões quanto a seu perfil político. Alguns taxam ele de nacionalista extremista. E muitos acreditam que ele seria a salvação para o Brasil, caso tivesse se tornado presidente do Brasil, cargo que ele disputou em 3 ocasiões. Muito bem, ele é um personagem da nossa história, um tanto controverso. Então vamos destrinchar agora um pouco da vida de Enéas Carneiro. Bora! Enéas Ferreira Carneiro nasceu em 1938 na cidade de Rio Branco, capital do Acre. Veio de uma família muito pobre, e aos 9 anos o menino Enéas já se tornava órfão de pai. Aos 19 anos, ele e sua mãe se mudam para o Rio de Janeiro, em busca de melhores condições de vida. Ali, o agora jovem Enéas Carneiro já demonstrava sua característica inteligência, passando em 2 vestibulares em primeiro lugar. Em sua juventude, Enéas já se interessava por política. Só que, diferentemente do Enéas nacionalista e anticomunista que nós conhecemos, na verdade ele era um grande entusiasta do marxismo e do socialismo, veja só. Porém, ele abandonou esse pensamento de acordo com seu amadurecimento e com um pouco de estudo, é claro. Com 21 anos, se formou como 3º sargento auxiliar de anestesia. Com 24, ingressou na Faculdade de Matemática e Física pela atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E com 26, se especializou cardiologista. Aos 30 anos, Enéas fez sua licenciatura, se tornou professor e criou um curso pré-universitário, em que ele lecionava nas áreas da química, biologia, física e português. Bom, isso tudo só para você contemplar o nível de instrução desse cara e o quão ele era capacitado, diferente de um outro barbudo aí que nunca estudou na vida. Mas tudo bem, seguindo agora pela vida política do Dr. Enéas, em 1989 ele ingressa de vez na política, criando o seu próprio partido, o PRONA, Partido da Reedificação da Ordem Nacional, para já concorrer nas eleições presidenciais daquele ano. Desde o começo da sua carreira política, Enéas ficou conhecido por se posicionar como um nacionalista e conservador, mas ainda mais por repudiar e combater o socialismo, doutrina que estava muito em alta na época. Como seu partido havia sido criado há pouquíssimo tempo, Enéas contava com apenas 17 segundos na TV para apresentar suas propostas. Foi aí então que ele lançou seu folclórico bordão. Porém, todo aquele jeitão de falar do Enéas e sua aparência não tão chamativa fez com que ele fosse taxado de maluco e até mesmo extremista. Com isso, e levando em conta que ele não tinha carreira política e não era tão conhecido, Enéas ficou no 12º lugar dentre 21 candidatos, com apenas 360 mil votos. Com um pouco mais de experiência adquirida da última campanha, e agora com mais de 1 minuto no tempo do horário eleitoral gratuito, Enéas volta a se candidatar presidente do Brasil em 94. Algumas de suas propostas eram de tendências estatizantes na economia, é verdade, uma pena. Mas no que tange assuntos de cunho moral, Enéas se declarava um conservador. Além disso, ele tinha uma grande inclinação ao nacionalismo e ao patriotismo, sempre afirmando seu sentimento de que o Brasil era um país com potencial de se tornar poderoso caso os recursos minerais do subsolo fossem explorados pelo Estado. Desse modo, isso tudo lhe rendeu 4,6 milhões de votos e a 3ª colocação na disputa presidencial de 1994, com 7% dos votos. Em 1998, ele disputou a presidência pela 3ª vez, porém ele teve um desempenho pior do que o da última tentativa. Ficou em 4º lugar, conquistando quase 1,5 milhão de votos. Da mesma forma, ele concorreu para a Prefeitura de São Paulo em 2000, e de novo não conseguiu se eleger a um cargo do Executivo. Já em 2002, o Dr. Enéas se candidata a deputado federal por São Paulo,
e simplesmente alcança a marca de 1,5 milhão de votos. Um recorde histórico que permanece insuperado até os dias de hoje. Em 2006, aos 68 anos e com a saúde debilitada, Enéas Carneiro desiste de uma nova candidatura à presidência e se reelege como deputado por São Paulo. Um ano depois, em 2007, aos 68 anos, temos o falecimento do saudoso Dr. Enéas, vítima de leucemia pouco depois de ter desistido do tratamento. Hoje em dia, qualquer um pode pesquisar no YouTube o nome de Enéas Carneiro e ver com seus próprios olhos que ele realmente era um cara diferenciado. Além de todo o seu temperamento e estilo caricato, era também alguém que estava à frente de seu tempo. Talvez algumas de suas ideias não fossem lá as mais eficazes para o nosso país, mas com toda certeza ele seria um governante muito melhor do que qualquer presidente que o Brasil já teve. Era um homem culto, inteligente e preocupado em resolver os problemas do Brasil. Talvez tais características não se encontraram em nenhum governante desde Dom Pedro II. Por isso, Dr. Enéas merece ser lembrado sim. Dr. Enéas, o melhor presidente que o Brasil nunca teve e talvez nunca terá um dia. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.